Queridos irmãos, a glória seja sempre para o Senhor, sem mais perca de tempo. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo, é uma passagem muito conhecida, a partir do versículo de número 25. Vamos ler até o 34. É uma leitura extensiva, mas de necessidade para nós. O texto diz, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Queridos irmãos, eu vou olhar aqui um pouco para o lado, porque eu estou aqui com o meu tablet, que é onde está o meu esboço bíblico para a ministração nesta noite. Queridos irmãos, quando nós temos acesso à Escritura Sacra, nós encontramos algumas verdades que estão inseridas no texto e que são de muita importância e relevância para a vida cristã. É interessante, meus irmãos, que essa passagem é bastante abordada, é bastante citada, e isso é interessante para a nossa vida. Nesta noite, eu queria tratar com vocês um pouquinho a respeito da fé. A Bíblia fala muitas coisas sobre fé, até porque quando nós estudamos, nós perceberemos que o corpo tem as suas faculdades. Eu, particularmente, creio na tricotomia do corpo. Né? Eu não... Existem duas correntes teológicas, existem aqueles que creem na dicotomia. Eu, particularmente, creio na tricotomia do corpo, ou melhor, na tricotomia do ser humano. E o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Isso está referendado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E nós, quando estudamos as dimensões do ser humano, entendemos que o corpo ele tem as suas faculdades, a alma tem as suas faculdades e o espírito também tem as suas faculdades. E as duas faculdades conhecidas do espírito é fé e consciência. Então, o ser humano ele nasce com fé. E é importante dizer que nós somos apresentados na Bíblia ao que nós chamamos de fé natural, que é aquela fé que é desenvolvida pelo ser humano quando ele nasce, quando ele convive. E eu posso citar isso. Se você pegar um trabalhador que vai arar a terra para o plantio, ele vai fazer tudo isso crendo que a chuva vai cair. Isso é chamado de fé, mas é uma fé natural. Nós somos, por exemplo, quantos de nós que antes de dormir colocamos o despertador? Mas quem nos garante a certeza que vamos acordar no outro dia? Isso é a fé. E isso é uma fé natural. Nós somos apresentados no contexto bíblico sobre a fé. E nós somos apresentados aí a Abraão como o precursor dessa fé. E muitos até o chamam, a própria Bíblia diz, que ele é o pai da fé. Escrito está, meus irmãos, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente
que é da lei, mas também que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é o pai dessa fé que nós comungamos. Somos também apresentados na Bíblia a fé como virtude do fruto do Espírito Santo. Particularmente, não acredito que são 9 frutos. Eu acredito que é um fruto só com 9 virtudes. Porque o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o texto diz, mas o fruto, não é frutos no plural, mas o fruto no singular do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Nós somos apresentados à fé como virtude do fruto do Espírito. Certo? O fruto é como se fosse, irmãos, um cacho de uva, certo? Que tem várias uvas. Uma uva só não é o cacho. É como uma laranja aqui, que nós chamamos aqui no Nordeste, que tem vários bagues. É uma laranja só com muitos bagues. O fruto é um só. E ele tem esses repartimentos, essas virtudes que estão nele. Somos apresentados também, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, a fé como um dom espiritual. Veja, ela é apresentada como virtude do fruto, mas também é apresentada como um dom espiritual. O texto diz, a outro pelo mesmo Espírito a fé. E em outra oportunidade eu posso diferenciar mostrar qual é a diferença da fé como virtude do fruto do Espírito e a fé como dom espiritual. Nós também temos, e é do conhecimento dos irmãos, a definição bíblica sobre fé. A própria Bíblia vai conceituar o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o texto diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também encontramos na Bíblia o princípio e o fim da nossa fé. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ou seja, Cristo é a fonte da nossa fé, é onde depositamos a nossa fé. Mas porque também ele é o consumador, porque ele é o fim da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, cremos em uma fé que tem princípio e uma fé que também tem uma culminância. Também aprendemos que, quando tomamos por base o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 13, 13, o texto diz, assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós somos apresentados, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vaticina mostrando as 3 virtudes basilares da vida cristã: fé, esperança e amor. São 3 virtudes necessárias para a vida cristã. Ele diz que o maior é amor, mas a fé está lá. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, porque ele está fazendo um contraste com o capítulo 12 sobre os dons espirituais, que Paulo está querendo mostrar aqui é que essas virtudes elas são necessárias. O crente em Jesus precisa possuir essas virtudes, principalmente o amor, mas também precisa-se da fé. Se alguém me perguntar o que é fé, eu posso dizer, baseado no texto grego, o texto grego tem uma variante para a fé. Tem texto que vai aparecer pistes, de acordo com o contexto, tem texto que vai aparecer pisteu. E quando você vai para Strong, Strong diz que fé é convicção, fé é certeza. Então, por que é uma das virtudes necessárias da vida do cristão? Porque, irmãos, o crente, ele vive por isso. O crente vive de certezas. Né? Então, a vida cristã está fortalecida nessa fé. Nós temos em Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé. Essa mulher do fluxo de sangue não aparece em Hebreus 11, mas é um exemplo sobre fé. Essa mulher aqui, do capítulo 5, que vai estar lá também em Mateus, vai estar em Lucas, Mateus 9, Lucas 8, é um exemplo de fé. E eu quero trabalhar essa perspectiva da fé aqui rapidinho convosco.
É um assunto muito complexo, muito gostoso de se trabalhar, mas vamos lá. Queridos irmãos, eu quero tratar nesta noite sobre fé prática. Fé prática. Nós temos muito conceito de fé por aí. As igrejas pregam muito sobre fé, mas, irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé prática. Não adianta termos uma fé conceitual, uma fé baseada em conceitos. Porque o próprio Tiago diz assim, um dirá que tem fé e outro vai dizer que tem obras. Aí Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Então veja que a fé prática, ela gera obras. E a nossa geração de cristãos é uma geração que tem uma fé mais conceitual. O nosso povo hoje é um povo, irmãos, que está preparado para tudo, para prosperidade. O povo hoje quer milagre, o povo hoje quer tanta coisa. Mas exercitar a fé que nós recebemos em Cristo, nós não exercitamos. O Senhor Jesus declarou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, vocês receberão dúnamos, virtude, vocês receberão poder para serem. Veja, nós não recebemos esse poder para ter. Nós recebemos o poder para ser. E aqui eu abro a sua consciência mais uma vez. O poder que nos é dado pelo Espírito não é para ter, mas é para ser. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, para serem e ser-me-eis. O texto diz, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir, de onde se origina a palavra mártir, morte. Jesus está dizendo assim, eu estou capacitando vocês para permanecerem firmes até a morte, para darem a sua vida pelo Evangelho, assim como eu entreguei a minha vida por amor a vocês. Mas os cristãos de hoje, a convicção deles é uma convicção tão pífia que eles estão crendo em carro, em moto, em chave, mas não são capazes de entregar a sua vida por amor do Evangelho. Irmã Edivaldo, o senhor é contra isso? Não, irmãos. O Evangelho abençoa, o Evangelho prospera, mas o fim do Evangelho não é isso. Então vamos entrar aqui no texto, irmãos, porque eu já estou chegando, já está chegando aqui a hora. O texto diz assim, eu coloquei aqui uma introdução que diz assim, temos nessa sessão o encontro, no capítulo 5 de Marcos, o encontro de dois personagens distintos. Um, que é Jairo, era uma autoridade respeitada. A outra, que era a mulher, era uma mulher rejeitada por causa da sua doença. Um, que era Jairo, era chefe da sinagoga. E a literatura especializada diz que, como chefe da sinagoga, ele era responsável pelos trabalhos que eram acontecidos na sinagoga, pela questão administrativa. A outra estava privada dos seus direitos religiosos. Por quê? Porque o fluxo não permitia que ela frequentasse ambientes religiosos. Um teve livre acesso até Jesus. Jairo, quando chega até Jesus, a multidão abre espaço para ele ir até Jesus. A outra enfrentou a barreira da multidão, porque a multidão não deu espaço para ela chegar até Jesus. Um vai até Jesus, que é Jairo, para levar Jesus até sua casa. A outra sai de onde estava para ir até o encontro de Jesus. Um tem uma filha de aproximadamente 12 anos que está doente. A outra carregava uma doença de 12 anos. Um tem alegria durante 12 anos. A outra tem uma enfermidade que causa tristeza nela durante 12 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a fé prática não depende de gênero. Fé prática não depende de condição social. Fé prática não depende de estado de saúde. Fé prática
é uma habilidade que é gerada no salvo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. A nossa geração é uma geração tão materialista e nós só estamos acreditando naquilo que está na frente dos nossos olhos. Mas nesta noite, que a nossa oração seja como a oração dos discípulos para Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos primeiro. O que é que eu aprendo com a fé prática, irmã Neuza? Primeiro, eu aprendo que uma fé prática gera ação. Quem tem uma fé conceitual encruza os braços. Mas quem tem uma fé prática tem uma atividade. Veja, versículo 28, o texto diz: porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Veja que essa mulher tem um plano. Planejar, sonhar, colocar no papel é do homem, mas tirar do papel tem que ter fé. A mulher planejou, mas quando ela coloca o plano em prática, isso revela uma fé prática. Meus irmãos, fé não é planejar. Fé é força para executar. Fé não é um sonho, mas um combustível que movimenta o cristão. Oh, aleluia! Foi a fé prática que tirou a mulher do lugar que ela estava e levou até Jesus. Foi a fé prática que foi o combustível de tirar o pensamento, o projeto da mente e colocar para executar. Aleluia! Eu quero declarar nesta noite, irmãos, eu sou muito atencioso ao contexto bíblico, irmão Glauber, e eu quero dizer para nós outros que estamos aqui, eu não sei que tipo de doença essa mulher tinha, porque a Bíblia diz que ela tinha um sangramento, mas eu não sei que tipo de sangramento é. Eu fui para a literatura técnica buscar embasamento, e a literatura técnica me diz que ela poderia ter uma hemorragia, um sangramento. A literatura técnica me diz que ela poderia ter uma menorragia, que é um sangramento menstrual intenso e contínuo. A literatura diz que ela poderia ter uma metorragia, que é um sangramento uterino fora do período menstrual. A literatura me diz que ela poderia ter uma SUA, que é um sangramento uterino anormal. Eu não sei que tipo de hemorragia ela tinha. Eu sei que ela estava tendo um sangramento frequente, que estava se perdurando por 12 anos. E tem mais. Eu fui para uma pesquisa de uma das universidades dos Estados Unidos, e essa universidade ela fez um estudo para saber o que é que acontece com o corpo humano quando se perde sangue. E essa universidade detectou que, além de fraqueza, o corpo humano, quando perde sangue, fica pálido. O corpo humano, quando perde sangue, o indivíduo que perde sangue, ele sente falta de oxigênio. Porque uma das funções do corpo, uma das funções do sangue, melhor, é oxigenar o corpo. Essa universidade também aferiu, conseguiu detectar que perca de sangue também pode gerar ataque cardíaco, porque o baixo fluxo de sangue no coração pode propiciar um ataque cardíaco. Essa mulher não tinha condição nenhuma, depois de 12 anos de enfermidade, de sair de onde estava. Você está percebendo? Eu estou usando dados aqui científicos. Essa mulher não tinha condição nenhuma de chegar até Jesus. E se alguém me pergunta o que foi que criou força nela para ela chegar até Jesus? Fé prática. Foi a fé prática que deu a habilidade a ela de chegar até Jesus. E nesta noite eu quero declarar para você que está me ouvindo. Às vezes você tem planos, você diz assim no seu coração: eu vou orar mais e não consegue, eu vou ler mais a Bíblia e não consegue, não tem força. Às vezes está sendo dominado pelo teu celular, pelo teu smartphone.
Você quer fazer uma campanha de oração e parece que não tem força, quer fazer um jejum e no dia que você quer jejuar, é o dia que mais sente fome, que sente soluço, mas nesta noite Deus vai aumentar a tua fé para tirar o plano do papel e executar. Aleluia! Eu quero declarar pelo poder da palavra que você não vai ser como a mulher do fluxo de sangue que vai planejar. Você também vai ser como ela. Os teus planos, Deus vai te dar fé para movimentar. Da cala súbria. Escute aqui, porque eu vou lhe declarar isso. Isso daqui vai ter uma extensão muito grande. Quantas às vezes você diz assim, Deus, eu queria fazer um evangelismo diferente, mas eu não tenho condição. Receba fé nesta noite. Deus, eu queria chegar no centro da minha cidade com a caixinha de som, pregar e depois servir um sopão, mas eu não tenho condição para fazer o sopão. Receba fé nesta noite. Deus, eu queria evangelizar nos presídios, nos hospitais, mas não tem quem me acompanhe. Receba fé nesta noite. Deus, eu queria fazer uma campanha de oração na minha casa para Jesus libertar um parente meu, um amigo meu. Eu queria, Deus, receba a fé nesta noite para tirar o plano do papel e começar a executar. Aleluia. Aleluia. Receba nesta noite. Aleluia. Irmãos, aleluia. Fé é isso. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso. Eu quero mastigar só 3 pontos com vocês, mas eu vou mostrar um detalhe aqui nesse texto. Olha o versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos, Marcos já começa o texto usando o verbo ter no passado. A mulher não tinha nem se encontrado com Jesus, ele já está dizendo, ela tinha. Porque quem anda por fé prática já visualiza o milagre antes dele chegar. Glória! Glória! Quem tem fé prática é isso, visualiza o milagre antes de chegar. Aleluia! Queridos irmãos, aleluia! Olhe, eu estava um dia, irmãos, na congregação que eu dirijo, e hoje eu tive o privilégio, já vou citar para os irmãos de que o irmão lá que me auxilia, lá tem muito crente, irmão, muito crente, eu fui mudado de congregação, lá tem 4 crentes. E nessa congregação, irmãos, terminou o culto, o irmão que me auxilia lá, é auxiliar, irmão Alex, me chamou e disse, ô irmão, faz 2 cultos de ensinamento que eu queria. Eu senti um negócio de levar o senhor lá em casa, mas eu protelei isso e agora minha mãe foi para o hospital com um sangramento no cérebro, na massa encefálica. E por menor conhecimento que nós tenhamos da área médica, todos nós sabemos que o cérebro possui vasos sanguíneos. Mas se o cérebro vê sangue, por menor que seja, as causas são drásticas. Aquela mulher estava com sangramento do cérebro. E eu disse para aquele irmão, só tem uma coisa para fazer, orar. Vamos botar a igreja de joelho e vamos orar. E quando você tem 15 crentes, irmão Glauber, 20 crentes, aí o culto é bom. Mas com 4 crentes, você tem que aprender a cantar. Você tem que virar bombril. Então eu não sou bom de cantar. Então, eu tive que baixar os playbacks do meu celular e cantar. Entendeu? Porque você tem que virar bombril. Porque senão o culto termina cedo. Né? Aí eu fui inventar de cantar um hino, irmão. Cantei um hino. Comecei aquele hino que diz assim, eu não sei o que ele viu. Isso não é minha história. Em mim. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Eu louvei a primeira vez, caiu uma glória de Deus. Quando eu louvei a segunda vez, eu estava cantando.
eu vi aquela mulher na minha frente em visão. E eu vi uma mão que passava sobre a cabeça dela. E eu entendi naquele momento que Deus estava curando aquela mulher. Eu visualizei o milagre antes que ele acontecesse. E hoje eu tive o privilégio de ir na casa dessa mulher. Eu estou ainda com a roupa do culto, porque depois do culto eu fui lá, fui orar por ela. E essa mulher está andando, está falando, está se alimentando. Ah! A irmã dela disse para mim, o médico viu os últimos exames dela e disse, eu nem remédio vou passar, porque isso daí foi um milagre. Ela não ficou com nenhuma sequela. Porque quem tem fé prática visualiza o milagre antes que ele aconteça. Então vamos para a segunda lição aqui. Eu falei que a primeira lição é uma fé prática geração. Uma fé prática faz o cristão sair da posição que ele está e tomar uma atitude, certo? Segundo aqui, olha que coisa interessante. Irmãos, quando nós analisamos o versículo de número 29, tem um detalhe aí. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Eu não sei qual era a doença dela, mas eu sei que a Bíblia dá um nome a essa doença, mal. E a palavra mal aqui no grego é flagelo. Tem versão que usa flagelo. Essa expressão quer dizer açoite, chicotadas. Aquela doença, durante 12 anos, açoitou aquela mulher. Era como se alguém tivesse pegado um azorrague, um chicote, e estivesse batendo nela todos os dias, constantemente. Era isso que aquela doença fazia. Por isso que a Bíblia chama a doença dela de mal. Mas nesta noite eu quero declarar que quem não tem fé prática vive aprisionada pelos males da vida. Mas quem vive uma fé prática encontra uma libertação do mal. Vamos aqui para o segundo, irmãos? O senhor pode me ajudar, irmão Glauber? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Irmão Glauber, de onde essa mulher saiu para ir se encontrar com Jesus? Ela estava onde? No meio da multidão. No meio da multidão, né? Mas antes do meio da multidão, ela estava onde? Bem distante, bem distante. Por que essa pergunta eu fiz para o irmão Glauber? Porque nós, como pregadores, particularmente não me acho, nós temos um vício de linguagem, às vezes, de dizer aquilo que o texto não diz. Tem pregador que pega Atos capítulo 9 e diz que Deus derrubou Paulo do cavalo. Eu ainda estou procurando esse cavalo, até hoje no capítulo 9. A Bíblia diz apenas que ele caiu por terra. Né? Então, nós temos aqui, geralmente, às vezes a gente fica dizendo, essa mulher saiu de um ambiente, toma por base aquilo que está em Levítico, e diz assim, essa mulher saiu de um ambiente que se tinha, por causa da lei, um ambiente de purificação, e toda mulher, no seu fluxo, deveria ir para esse ambiente de purificação. Há outros que dizem que ela sai de casa e por aí vai, mas o texto não diz de onde ela saiu. E por que isso é um detalhe de uma fé prática? Irmão Glauber, me ajuda aí de novo. O texto não diz de onde ela saiu, mas, irmão Glauber, o texto diz para onde ela ia? Ao encontro dele, né? Porque quem tem uma fé prática não se preocupa de onde veio, mas sabe onde vai chegar. Essa mulher, por que a Bíblia não diz de onde ela veio? Porque quem vive fé, irmão, não está olhando para trás, está olhando para frente. É. Quando você vê alguém, meu irmão, quem era Glauber, quem era Edivaldo? Edivaldo não prestava, era isso. Quando você vê alguém que se presta muito ao passado, é porque não tem fé prática. Quem tem fé prática olha e diz, Glauber é missionário, pastor. Elisângela é profeta de Deus. Aí alguém vai dizer, não é, mas eu já estou vendo por fé. Por quê? Porque quem anda por fé, meus irmãos, já sabe onde vai chegar.
E aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar aos pés dele. Oh, glória! É por isso que está escrito no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 4. O texto diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Se você tem fé prática, acredita, porque você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. Aleluia. Elabarassúria. Dorecalamassu de Revasérgia. Você vai chegar. Você vai chegar. Irmãos, eu não posso negar minha essência. Eu não posso negar, irmãos, quem eu sou, mesmo estando ministrando aqui. Irmã Elisângela, há uma visitação de Deus sobre a sua vida. A senhora precisava de uma confirmação hoje. Deus me mostra uns dias atrás a senhora falando com ele, dizendo: Deus, fala comigo. Visita a minha alma que está aflita. Deus manda ali. Quando eu falo com a senhora, eu vejo uma mão muito grande. E Deus me disse assim: Edivaldo, ela só está de pé porque sou eu que sustento. Eu sou amigo dela, eu sou o provedor dela, eu sou o cuidador dela. A senhora já teve muitas decepções, principalmente na área emocional. As decepções foram muito grandes. Mas há um Deus que reconstrói sonhos. Teve muita coisa que a senhora teve que abrir de mão. Teve muito sonho que teve que ser engavetado, muito projeto que teve que ser engavetado. Mas eu vejo Deus abrindo a gaveta assim, dizendo: Edivaldo, a partir desse ano vai ser um ano que eu vou tirar projetos que foram paralisados na vida da Elisângela. Elisângela, eu não te conheço, nunca te vi, estou te vendo pela primeira vez. Mas Deus me disse que tu é do altar, Elisângela, do louvor, da palavra. Tu és dedicada, Elisângela, na obra. Deus me diz, Elisângela, que tu não faz para aparecer. Tu faz porque Deus é grande, é fiel e porque tu tem prazer de fazer. Receba a força nesta noite, Elisângela, porque Deus viu a tua necessidade e decidiu te abraçar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Meus irmãos, último, para me encerrar. Eu falei aqui, meus irmãos, que a fé é geração. A fé não se preocupa de onde saímos, mas revela onde vamos chegar. E aqui eu chego para o detalhe final. Glauber, o texto diz assim, olha o que o texto diz. Ouvindo, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Irmãos, isso daqui é muito poderoso. Muito poderoso. Olha o versículo de número 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Espera aí. Essa mulher foi até Jesus para receber o milagre. Aí Jesus disse: a tua fé te o quê? Te salvou. Poxa, como é que pode isso? Sabe o que eu aprendo aqui, irmão Glauber? Vocês anotem isso daí que isso é forte. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa mulher toca e recebe milagre, mas Jesus chega e diz assim: a tua fé te salvou. Eu aprendo que aquilo que a minha mão não pode alcançar, a minha fé, né, Glauber? O toque ali fala da capacidade humana, até onde a capacidade humana pode chegar. Primeira coisa, a capacidade humana, nós temos capacidades de tentar se tratar. Essa mulher tentou se tratar. E o versículo de número 26, porque o Talmud, né, o Talmud mostra que existia vários tipos de tratamento para aquela época. Olha, o pastor John MacArthur, ele diz que o Talmud mostra 11 tipos de tratamento para patologia que ela sofria. Aí o versículo de número 26 diz que ela gastou tudo. Olha o toque, olha a mão, olha a força do homem agindo.
Gastou tudo com os médicos, indo de mal a pior. Porque, às vezes, as nossas forças, a capacidade humana tem hora que não ajuda, tem hora que piora. A capacidade humana fez essa mulher só conseguir tocar no vestido. Porque os elementos humanos só conseguem se aproximar de Deus e tocar no que é superficial. Mas a fé consegue tocar em algo maior. Enquanto alguém está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, alguém tocou no meu vestido. Aí os discípulos, a multidão te aperta. Jesus, não, alguém me tocou. Porque quem anda por fé prática entende que os milagres de Deus acontecem na vida não de quem aperta a Deus, mas de quem toca. Não é apertando Deus, não. Não é colocando Deus no canto da parede. Não é dizendo, se tu não fizer, eu me desvio. Se tu não fizer assim, vai nesse aperto aí, se aperta, não acontece nada. É no toque. É no toque. Lembre-se, aquilo que você não consegue pegar com a mão, pega com a fé. Aquilo que a tua mão não consegue arrastar, arrasta pela fé. Foi isso que Jesus estava dizendo para a mulher. Aquilo que você pôde conseguir, você conseguiu com a sua mão. O que é que a sua mão conseguiu? Milagre. Mas o que é que a tua fé consegue? Salvação. Irmão Edivaldo, o senhor está cometendo heresia? Quem nos salva é Jesus? Onde é que a fé? Está escrito, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, versículo 9. É presente, é dom de Deus, é graça de Deus. Salvação foi conquistada por Cristo, mas envolve fé. E nesta noite eu fecho a Bíblia dizendo para você, concatenando, finalizando, concluindo essa mensagem. Fé prática é entender que aquilo que a minha mão não consegue resolver, eu dobro os meus joelhos e coloco Jesus para resolver por mim, por meio da fé. Já tentou resolver teu problema da tua forma com teu filho, não resolveu? Resolve por fé? Já tentou resolver o problema com teu esposo, com tuas técnicas, não conseguiu resolver? Resolve por fé. Já tentou resolver aquele problema no trabalho, com a tua esposa, da saúde? Já tentou, não está dando certo. Receba força para resolver por fé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.